Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC. Tudo bem com você? Olha a gente de novo por aqui nesse 26 de setembro. Demorei um pouquinho porque estava esperando terminar o jogo do Flamengo para a gente também dar uma pincelada, falar sobre as semifinais da Copa do Brasil, já praticamente com as datas definidas, como que vai ficar, já tem a arbitragem. Quero falar também a respeito das semifinais da Libertadores da América. O Galo vai enfrentar a equipe do River Plate, o Botafogo vai enfrentar o Peñarol, Flamengo eliminado. Quero falar também de renovações de Verratti e Léo Jardim e o Cruzeiro, que está aí se preparando também para pegar o Vasco domingo às 18h30 no Mineirão. Então são alguns assuntos, né? Vamos mostrar imagens aí do treinamento desta quinta-feira do Vasco e temos outras informações também para você que acompanha o nosso canal. Se não é inscrito ainda, se inscreva, Wellington Campos FC, paga nada não, dá aquele joinha para fortalecer, tá passando tudo aqui embaixo e você não sabe como vai ajudar. Dá joinha e se inscreva também. A gente precisa aumentar o número de inscritos, estamos caminhando para 88 mil inscritos e eu preciso da sua ajuda. Ué, eu já sou inscrito, então me arruma aí mais 2, 3 inscritos aí. Ah, e tem aqueles abraços também, tá bom? Roda a vinheta! E aí, minha gente, tudo bem? Vamos lá, vamos falar. Deixa eu falar já de Copa do Brasil, né? Vamos abrir falando de treinamento no CT Moacir Barbosa. Vasco trabalhou forte nesta quinta-feira. Ele que vai para Belo Horizonte no sábado e vai ficar até o jogo da quarta-feira com o Atlético pela Copa do Brasil. Então, os treinamentos foram fortes hoje no CT. A moçada se movimentando, o Vasco inicialmente sem problemas de ordem médica, além daqueles já tradicionais, né? Infelizmente, Adson, o Jair e o Paulinho também, esses aí estão fora, mas já estão, inclusive Paulinho e Jair, voltando gradativamente aos treinamentos e agora no mês de outubro, quem sabe podem reaparecer. E o time aí vai buscar 3 pontos preciosos contra o Cruzeiro agora do Fernando Diniz. Cruzeiro que começou o jogo contra o Libertad, do goleiro Martim. O Cássio, William, Zé Ivaldo, o Vilauba e Marlon, Romero, Matheus, Henrique e Matheus Pereira, Veron, Gabriel Veron, o Lautaro Dias e Caio Jorge. É o time base aí para você ter uma noção do que pode fazer o Fernando Diniz contra o Vasco no próximo domingo, às 18h30 no Mineirão. Enquanto o Cruzeiro joga pela Sul-Americana, o Vasco teve a semana toda, tem a semana toda de preparação, de recuperação física dos atletas, do condicionamento, por exemplo, do Felipe Coutinho, que vem subindo a cada jogo, fez o gol contra o Flamengo, foi bem contra o Palmeiras e deve ganhar mais minutagem. Por esse momento, ele vai intensificando os treinamentos com o técnico Rafael Paiva, com a preparação física, e o Vasco vai sendo encorpado, vamos dizer assim, inclusive tendo o técnico Rafael Paiva várias opções no banco de reservas. Isso é muito importante neste momento e esses treinamentos da semana são fundamentais para ajudar na definição da equipe e também fazer um bom futebol no domingo, lá em Belo Horizonte contra o Cruzeiro e na quarta-feira contra o Atlético também em Belo Horizonte. Deixa eu entrar então nesse assunto da Copa do Brasil, porque já saiu a arbitragem, inclusive para Galo e Vasco da Gama. Quem apita esse jogo é o Flávio Rodrigues de Souza e o jogo do Flamengo com o Corinthians, o Wilton Pereira Sampaio. O Atlético até começou a vender os ingressos para o jogo, mas depois suspendeu. Aliás, começaria amanhã.
avisou e depois suspendeu. O Galo deu o horário de 19h15. Porém, a CBF ainda não informou a tabela. Por que ela não informou? Ela esperava a definição do Flamengo na Libertadores da América, ela espera a definição do Cruzeiro na Copa Sul-Americana e espera também a própria Conmebol divulgar nesta sexta-feira, depois do almoço, a tabela das duas competições. Então, com a tabela das competições, com a tabela do Campeonato Brasileiro, e aí a CBF vai confirmar os jogos, principalmente de volta da Copa do Brasil. A informação que eu obtive é que os dois jogos, quarta-feira, um mais cedo, que é o Galo com o Vasco, outro mais tarde, 9h45, que é o jogo do Flamengo com o Corinthians aqui no Maracanã. E a volta aí depende, né, da questão desta tabela, porque o Atlético também se classificou, vai pegar o Peñarol, vai pegar o River Plate, enquanto o Botafogo vai pegar o Peñarol nas semifinais da Libertadores da América. Repito, a prioridade em termos de calendário é da Conmebol. Então, por esse motivo, a CBF aguarda para não soltar uma tabela e depois ter que mexer. Por conta do Vasco, o Vasco só tem essas duas competições. Já o Atlético segue em 3 competições. O Corinthians está em 3 competições. O Flamengo agora tem 2, que é a própria Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, após empatar com o Peñarol 0-0 em Montevidéu, na noite desta quinta-feira, e ficar fora das semifinais desta competição. A CBF, então, espera por isso aí. E o que mais que eu posso te dizer? Amanhã, né, tem uma informação também interessante, saindo um pouquinho aí de Vasco, porque interessa ao Vasco. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, assina a concessão do Maracanã para a dupla Fla-Flu por mais 20 anos, nesta sexta-feira no Maracanã, que será assinada esta concessão. E nós temos aí, então, o Vasco tentando, de repente, alguns jogos no Maracanã. A gente lembra, por exemplo, o Fluminense está fora da Libertadores, fora da Copa do Brasil, só tem um brasileiro. O Flamengo já está fora da Libertadores. Por enquanto tem Copa do Brasil e tem também o Campeonato Brasileiro. Numa dessas necessidades, promoção, botar muito público, o Vasco pode pedir o Maracanã por aluguel, né, emprestado à dupla Fla-Flu. Então, aquele negócio, o excesso de jogos no gramado, aquela coisa, vai cair bastante. Se o Flamengo for eliminado na Copa do Brasil pelo Corinthians, aí então ficarão Flamengo e Fluminense com apenas uma competição pela frente. Renovações do Verrete e do Léo Jardim. Vasco já trabalha essas renovações. A matéria, inclusive, é do meu parceiro de Super Rádio Tupi, né, o Gabriel Andresso, e que nos próximos dias o Vasco vai apresentar ao Léo Jardim uma proposta de renovação até dezembro de 28 e mais um ano ao Pablo Verrete até dezembro de 26. Então, isso aí está sendo costurado pela direção de futebol. Tem convocação da Seleção Brasileira nessa sexta-feira, 13h. A CBF anunciando aí os convocados através do técnico Dorival Júnior. E a seleção joga no dia 10 de outubro com o Chile em Santiago e depois enfrenta no dia 15 em Brasília, no Mané Garrincha, a seleção do Peru. As semifinais da Libertadores, Galo e River Plate, Botafogo e Peñarol, primeiro jogo do Atlético em Belo Horizonte, o primeiro jogo do Botafogo é no Rio de Janeiro, ou seja, River Plate e Peñarol, eles vão decidir em casa se chegam à grande final da Libertadores. As datas 23 e 30 de outubro. Então são essas informações que a gente traz aqui para você e quero trazer também aqueles abraços que a galera tanto gosta, que
Está todo mundo participando. Obrigado aí, a interatividade e obrigado a você que está colocando o seu nome, o seu bairro, o seu nome, sua cidade, para a gente mandar aqueles abraços. O Francisco Silva, o Josué Lopes, que está em São Luís, no Maranhão, o Edmar Augusto, olha o nome da cidade dele, Rubiataba, em Goiás, olha que legal. Meu amigo José Silvio, em Araxá, Minas Gerais, o Alexandro Reis, o Vladimir Queiroz, ele está em Pernambuco, mas diz que é de Duque de Caxias. O Jorge Sá, também recebendo o nosso abraço. O Sebastião Dantas, ele está no Ceará, no interior do Ceará. O Valdecir Júnior, em São José do Ibaçaí, Maricá. Tem o Bianco Fernandes e o Paulo César, lá em Bom Jesus de Itabapoana. São alguns abraços que a gente traz para essa moçada. Quer ganhar um abraço? Interaja, coloque o seu nome, coloque aí a sua cidade, né? Deixa o seu comentário, é super importante. Dá o joinha e me ajuda. Wellington, eu já sou inscrito, mas pede outras pessoas para se inscrever também. Os detalhes estão passando aqui, o Wellington Campos FC. Você não paga nada, ninguém paga nada para se inscrever. E quanto mais inscritos a gente tem, o YouTube entende que o nosso canal é bacana, né? Que o nosso canal é legal. O joinha é importantíssimo. Isso aí vocês vão me ajudar sob maneira. Tá bom? Muito obrigado. Fiquem com Deus. Do Rio de Janeiro, o Wellington Campos.